Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Mais. Sim, aqui contamos histórias e ensinamentos incríveis que transformam outras histórias. E para você participar é muito simples. Além de assistir, claro, até o final, você pode interagir através do like, deixar um comentário e convidar amigos. Se você gostar do episódio, tenho certeza que de algum modo ele vai te impactar, você pode compartilhar e convidar mais pessoas para assistir também. Antes de anunciar o nosso convidado desta terça-feira, dia 17, quero agradecer aos nossos parceiros comerciais que apoiam este projeto social. Óticas Marília, Play Fotos e Dama Eletron, LL Studio, Real Empréstimos Consignados, TV Cidade Zedoca, Loja Homem, Oftalmed e Ótica Veja. A todos, muito obrigado por esta importante parceria. Bom, hoje, como já falei, dia 17, terça-feira, é Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, Dia da Constituição e Dia Internacional contra a Homofobia. Então são datas importantes aí para se refletir, né? Para valorizar mais as pessoas, para lidar com as diferenças e, sobretudo, o respeito. Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, Dia da Constituição e Dia Internacional contra a Homofobia. Nosso convidado de hoje é o nosso amigo de Santa Inês, vai contar toda a sua história, toda a sua experiência profissional. Arthur Vieira é empresário e consultor empresarial. Seja bem-vindo a Você Pode Mais. Obrigado, Fernando, obrigado. Primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você. Já venho acompanhando vocês há um certo tempo e é um empreendimento realmente que estava precisando, né? Estava precisando na nossa região. Trazer as pessoas aqui para contarem um pouco das suas histórias, para enriquecer um pouco a história daquelas pessoas também que querem construir algo, aquelas pessoas que têm sonhos, que tudo é possível, né? Tudo é possível e nós podemos mais, Nós né? podemos mais. Sempre falamos aqui sobre a história e, é claro, de debate sobre assuntos atuais, dentro da aplicação profissional do nosso convidado, mas começamos com a história. Você é natural, de fato, de Santa Inês? Sou de Santa Inês. Santa Inês, nasci em 1984. Entregou a idade já de primeira? Já, de primeira. Não tenho essa cara de quem tem 38 anos de idade. Não sou eu que digo, tá, Fernando? Então, já tenho aí... Não sou velho, não me considero velho. Nem sei se um dia vou me considerar. Mas também não sou muito jovem. Então, já vivi algumas coisas aí. Então, já tenho alguma história realmente para contar. E algumas ou muitas coisas já construídas, né? É possível ser jovem aos 100 anos, né? Com certeza, porque o que na verdade decai é o corpo, né? A mente não, a mente ela fica sempre jovem. Vamos falar muito sobre essa questão mental, né? Emocional, que é muito importante que você possa vencer todos os desafios e ter aquela mesma força de sempre, né? Quando jovem, apesar dos 80, dos 100 anos, não é isso? Exato, Fernando, exato. É tão importante essa questão que você falou aí da idade mental. O ser humano ele é um ser sistêmico, né? Uhum. E ele é holístico. É uma junção de mente, corpo. A mentalidade é que faz você ser velho ou jovem. Tem muito jovem de 15 que já é velho e tem muito velho de 50 que ainda é jovem, né? E isso é muito importante. Tem uma frase que eu sou um cara movido por frases. Eu sempre fui um exímio leitor, sou apaixonado, aficionado por leitura. E tem uma frase que eu acho linda, perfeita, que define um pouco do que você acabou de falar, que é: não pergunte à pessoa a doença que ela tem, pergunte que doença a pessoa tem. É como, por exemplo, você vê pessoas aí com problemas seríssimos psicológicos ou na coluna, ou com câncer, ou problema no coração, ou problema em algum órgão. Pessoas às vezes que estão ali já perto da morte, mas você vê que aquelas pessoas são alegres, felizes. Ou você às vezes vê pessoas que têm algum problema sistêmico, que mesmo assim conseguem viver com dores e sempre estão ali, lutando, alegres, felizes. Porém, contudo, entretanto, tu já vê pessoas que têm uma saúde perfeita, mas só vivem se reclamando da vida, e elas não conseguem ver a beleza da vida. Por isso essa frase para mim é tão importante. É bacana, muito top. E você tá falando aí, eu tava resgatando uma situação
que eu presenciei, que uma pessoa, uma jovem, né, tipo, com relação à idade mesmo, ela estava observando as pessoas passarem na rua e passou uma senhora, já com seus 60 anos, vestida como se fosse ainda adolescente, como se fosse ainda jovem. E houve aí uma espécie de discriminação, né? De preconceito. Vamos lá, vamos ao termo, vamos abrir um aspas aqui. Essa velha aí se vestindo dessa forma, quer parecer jovem. Na verdade, quem está sendo velha é a pessoa que está emitindo aí uma espécie de preconceito, né? Exato, exatamente. É o tal do preconceito, é a junção de pré, né, que é o antes, e o conceito, que é um conceito pré-estabelecido. Sim. Isso nada mais é do que, na verdade, uma construção social, do que as pessoas acham que é certo ou que é errado, né? E que se a gente for levar em consideração no pé da letra, Fernando, não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz. Como, por exemplo, achei interessante, eu sou estudante de psicologia, e achei interessante você falar do Dia Nacional, né, que nós hoje estamos no Dia Nacional, contra a homofobia. Então, não existe esse negócio de certo ou errado. Existe se a pessoa é feliz ou não. E a gente vivencia muito isso hoje, né? Então, são pessoas que apontam, que falam que isso é errado. Cara, se isso faz aquela pessoa feliz, é a realidade dela, é a felicidade dela. E nós não temos nada a ver com isso. Faz sentido, muito bacana, Fernando? Totalmente. Respeito acima de tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. Como foi lá em Santa Inês? Cara, eu sempre fui uma criança muito imperativa. Muito imperativa. Eu, quando eu não tinha o que fazer, eu inventava. E eu sempre gostei muito de brincar. Muito, muito de brincar. Eu sempre fui aquela pessoa que... ligada eu acho que não é nem 220, era no 250. E altamente curiosa, né? E eu tive uma infância feliz. Até um fato que me marcou, né? Que foi a separação dos meus pais. Então, a separação dos meus pais foi ali um ponto que dividiu a criança que eu era da criança que eu me tornei e o adulto que eu me tornaria. E isso realmente foi um ponto de inflexão para mim, algo que me marcou muito. Foi, com certeza, a primeira marca que eu sofri. Que é de quando, Fernando, você tem aquela segurança do pai, da mãe, que você tem uma imagem masculina, alguém que você se espelha, e de repente você perde. Porque quando meus pais se separaram, a minha mãe ela foi embora, nos levou para Roraima, longe pra caramba. Então você só tem acesso de avião ou navio. Na época a gente foi embora de navio, foram 7 dias de viagem, entendeu? Então praticamente foi cortado aí esse laço com meu pai, pela distância, né? E eu vi naquela época, Fernando, e hoje eu consigo ver isso claramente através de autoconhecimento, através do estudo profundo da mente humana, do desenvolvimento humano, que aquilo foi muito positivo para mim, porque me tornou a pessoa que eu sou. Por exemplo, fui empresário por 17 anos, que eu falo que, como a gente vai comentar daqui a pouco, eu mudei de um ramo para o outro, continuo empresário, mas agora com, como eu posso dizer, menos responsabilidades, né? Então eu diminui um pouco, tá, essa questão do empresário, mas o que me construiu como empresário foi justamente eu perder aquela segurança que eu tinha de pai, de eu ver que esse negócio de segurança não existe e que eu tinha que me sentir confortável no desconforto, que a verdade é essa. Não existe esse negócio de segurança. Uma coisa que a gente trouxe muito agora, que a gente aprendeu muito, foi o que a pandemia trouxe. Segurança não existe. Não existe segurança para empresário, não existe segurança para funcionário, não existe funcionário para governo. Então, não é estável. Nada na vida é estável, é instável. Então, já falava Charles Darwin que o mais forte não é aquele que é fortão, poderoso, que é o maior, não. É o que melhor se adapta. E realmente foi uma coisa que marcou muito nessa época de infância, que não tem como eu deixar de trazer, que realmente eu tive uma infância feliz, muito feliz. Meus pais se separaram, naquela época eu não senti aquele peso, eu já vim sentir na adolescência. Tive uma adolescência mais parcimônica, mais séria, justamente porque eu senti muito cedo o peso da responsabilidade. Eu acho que se meus pais não tivessem separado, eu acho que
eu teria mais cedo me formado, eu teria levado uma vida na área da educação de forma mais séria. E talvez, eu não sei se eu tivesse empreendido, né? Então, realmente, esse meu lado empreendedor, ele veio da separação dos meus pais e também o espelhamento do meu pai, que era empresário, empreendedor e é até hoje. Então, acho que tive uma infância, sim, feliz. Minha mãe me deu muito amor, cara. Tá doido, a minha mãe... que lá em casa era assim. A minha mãe é educação. Meu pai, trabalho. Educação, trabalho. Então, teve ali um equilíbrio muito bom para com todos nós. E isso eu só tenho a agradecer. Realmente, gratidão. Mas só que não é uma tarefa fácil lidar com separação bem cedo, né? Hoje você também é estudante de psicologia, sabe Sim. que é necessário às vezes reajustar umas coisinhas lá no passado para a gente viver bem nos dias atuais, né? Sim, na verdade muita coisa, né? O que eu vejo hoje, naquela época eu achei até bonito, né? Eu achei até divertido eu ir no navio, às vezes eu lembro, eu no navio, na viagem, era muito divertido, eu passava o dia todo brincando, pra mim era uma alegria, sabe? E eu lembro que o navio ia passando por aquelas cidades que ficavam à beira do rio. Ribeirinhas. E aí as pessoas jogavam um ganchinho e aí você ia dando comida, dinheiro, roupa. E, cara, aquilo pra mim era incrível, sabe? Eu criança, cara, pra mim tudo era lindo. Fui morar lá com minha avó, minha tia e a minha mãe... mudou completamente. Minha mãe sempre em casa, do lar, cuidando dos filhos. De repente ela saiu daquele conforto e foi ser sacoleira, foi vender Avon. Então ela nos sustentou durante muitos anos com Avon, vendendo Avon. Então peguei muita coisa da minha mãe também desse lado, trabalhadora, empreendedora, organizada. Então tudo é ensinamento, né? Então quando você fala de que tem algumas coisas para corrigir, tem muita coisa, porque para mim naquela época, lindo, maravilhoso, mas quando eu fui crescendo, algumas coisas eu vi que me impactava em relacionamentos, em ansiedade, né? Em aquela vontade de me virar sozinho, porque tudo tem um equilíbrio. Então hoje eu penso o seguinte, né? Cara, tenho minhas filhas, né? Tenho 2 filhas lindas, que eu sou apaixonado por elas, eu procuro dar o melhor para elas, principalmente em termos de educação. E, cara, primeiro é você estudar, se formar. Depois que você tem uma vida mais próximo possível do equilíbrio, procure um relacionamento, vá casar, constituir família, vá ser feliz, curte a vida. Para você ter uma ideia, eu casei a primeira vez que eu tô no meu 2º casamento. E graças a Deus esse aí é para mim, pro resto da vida. Meu primeiro casamento tinha 19 anos. Só aquela ansiedade de eu construir uma família e não, essa daqui vai ser uma família e linda, maravilhosa e doido para sair de casa. Porque tem a questão ali, hoje eu consigo ver isso claramente conhecendo o comportamento do ser humano. Como eu não tive isso em casa, eu quis construir. Só que eu não tinha uma base emocional, cognitiva para me conseguir construir isso. Se eu não conseguir fazer isso, então o meu primeiro casamento, claro, foi um fiasco. 1 ano e 8 meses casado. Aí separei. Aí fiquei um tempo solteiro, depois casei novamente. E graças a Deus, um casamento feliz. Não perfeito, isso não existe, isso é utopia, isso é uma quimera, né? Mas um casamento feliz. Sempre tem dias de luta, meu. Sim, sim. Lutas e glória. Né? Qual foi o seu primeiro empreendimento? Fernando, eu comecei a trabalhar aos 12. 12 anos de idade, comecei a trabalhar. Eu lembro que eu criança, eu já queria capinar o quintal lá de casa, minha mãe me dá umas moedinhas. Eu lembro que uma vez, uma história muito, muito massa, quase que eu esqueço de contar essa aqui. Eu queria vender picolé. Eu tinha, acho que, já estava com 10 anos, 10, 11 anos. E aí, no bairro que a gente foi morar, em Boa Vista, era um bairro simples, periferia mesmo. Então, a gente andava de forma bem humilde. E aí eu vi um colega comprando uma bicicleta. E eu era louco pra ter uma bicicleta. Minha mãe não tinha dinheiro pra me dar uma bicicleta. E aí, cara, eu fui perguntar dele como que ele tinha comprado a tal da bicicleta. Disse, não, eu tô vendendo picolé e aí eu ganho tanto por cada picolé que eu vendo. E a minha mãe disse que vai me ajudar com metade da parcela da bicicleta.
Aí eu fiquei doido. Pô, é só isso? Aí eu estudava de manhã, dava de trabalhar à tarde. Fui lá, conversei com o dono lá da venda de picolé. E naquela época a criança podia trabalhar assim, não é como hoje, né? É verdade. E aí ele, não, Arthur, tu pode fazer isso aqui pela tarde, tu pega o carro aqui por volta das 2 horas, fica até as 18, e o que tu vender, X valor é teu. Se eu não me engano, na época um picolé era, sei lá, 15 centavos, 15, 20 centavos. Aí tá bom, e eu tudo animado, fui lá falar com a minha mãe. Quando eu fui falar com a minha mãe, Fernando, ela jogou um balde de água fria na minha cabeça. Meu filho não vai fazer isso, não sei o que. Na época eu via muito, acho que um pouco de, eu não sei, soberba, ou um pouco de, eu não sei soberba, mas eu não sei se a palavra seria bem essa, né, de, poxa, o meu filho vendendo picolé. Ela não quis, enfim, ela não quis. Se ela tivesse deixado, realmente teria sido uma história a mais para me contar, mas ela não deixou. E eu, como bom filho, não o fiz. Mas seria uma história legal, e eu teria feito. Aí depois, ela colocou um negócio, eu já estava acho que com 12 anos, ela colocou um mercadinho, e o mercadinho abria por volta das 6, 6:30 da manhã, e eu é que abria esse mercadinho e ficava, nessa época eu já estava estudando à tarde, e ficava até meio-dia, cuidando do mercadinho. Então era eu que vendia, anotava, cobrava, e eu tinha maior amor, cara, de abrir esse mercadinho. Então acordava por volta das 6 horas, limpava antes, abria o mercadinho e começava as vendas. Então eu que controlava ali, acho que foi a minha primeira lição de gestão, foi ali. Então foi a organização de estoque, o que tem de arroz, o que sai por semana, o que a gente tem que comprar, quem que está devendo quem, fluxo financeiro. Então acho que ali foi minha primeira aula. Aí acabou, acho que um ano e meio depois, quando assaltaram, levaram tudo do mercadinho. Eita, que experiência ruim, hein? Então, no certo dia eu levantei, fui abrir o mercadinho. Aí quando eu tinha casa na frente e o mercadinho era no fundo, que dava acesso, nossa casa era de esquina, e dava acesso a uma outra rua transversal. Aí quando eu abro a porta da cozinha, que eu olho para a porta, tava um buraco na fechadura. Aí coisa estranha, quando eu abro devagarinho, com medo, tinham levado tudo. Aí eu entrei, olhei, saí, fui lá na minha mãe, sentei na cama do lado, e disse: mãe, acordei ela, mãe, eu tenho um negócio pra lhe falar. Cara, minha mãe chorava, sabe? E eu chorando junto com ela. Enfim, acabou o negócio ali porque não teve mais como repor. E ali acabou. E eu tinha 12 anos. Cheguei a vender plano de saúde, ainda em Boa Vista. Cheguei a dar banho em cachorro. Eu acho que já tinha por volta dos 15, 16. Nesse período, Fernando, eu acho que quando eu tinha 13 anos, né, eu já comecei ali a ficar 6 meses no Maranhão, porque eu já estava aqui com o pai. 1 ano em Boa Vista, mais 1 ano no Maranhão, 1 ano em Boa Vista, e ficava assim. Eu nunca estava num lugar só. Então, uma época eu estava com minha mãe, uma época eu estava com meu pai. Então, lá, isso foi lá, em Boa Vista. Cheguei a dar banho em cachorro, plano de saúde, vendi plano de saúde por um determinado tempo. Com o meu pai, comecei realmente a ver o que era o empreender, empresa mesmo. Comecei com meu pai, acho que 1997, pronto, 1997. Foi quando ele abriu a primeira ótica dele. Eu lembro como se fosse hoje o nome, Ré-Ótica Séculos, que na época ele misturava joias com relógio, com óculos. E eu era o vigia, eu dormia na loja, acordava cedo, limpava a loja, ia para casa, trocava de roupa e passava o dia na loja. Era assim. E uma coisa massa que eu nunca esqueci. Na época, Fernando, não é como é hoje, que tu vai aqui em Bacabal. Tu vai aqui em Zedoca, tem várias óticas. Tu vai lá em Santa Inês, mais óticas ainda. A última vez que eu contei tinha mais ou menos umas 18. Tem ótica para todo lado, consultório para todo lado, clínica para todo lado. Dentista se batendo em toda esquina. Advogado se batendo em toda esquina. Não era assim, não tinha quase nada, cara. Acho que na cidade toda, se tivesse 2, 3 advogados, eram muito. Clínica não tinha nenhuma. Dentista, acho que tinha uns 3 perdidos. Em Santa Inês. Ótica, na época, tinha umas 4, 5. E aí tu tinha que levar o oftalmo
de São Luís até Santa Inês para consultar. E as montagens não eram feitas lá. Tu tinha que levar as montagens para fazer ou em São Luís ou em Imperatriz. E quem fazia isso? Era eu. Aí eu lembro que eu saí com uma caixa. Cara, essa caixa ela era tão protegida. Eu acho que eu protegi ela mais do que a minha vida. Eu colocava dentro da camisa com medo de perder. Já teve uma experiência ruim, né? Sim, sim. Os caras levaram os seus bens. Sim. E tal. E o meu pai, ele falava: meu filho, cuide disso aqui. Aí botava os óculos dentro, montava, levava para São Luís, esperava montar e vinha de volta, e o dinheiro contadinho. Olha, esse aqui é da passagem, esse aqui é do lanche, esse aqui é do almoço, esse aqui é do lanche da tarde. Tá aqui, é-me embora. Quando eu voltava, aí ele me dava 10 reais, 15 reais, 20 reais, eu ia embora, morto e feliz. E era assim. Aí fui embora para Boa Vista novamente. Em Boa Vista foi meu primeiro emprego, carteira assinada. Então lá trabalhei numa ótica que hoje continua sendo uma das maiores da cidade. São muito, muito organizados, muito. É o Receituário Ótico. Então quem conhece Boa Vista sabe o que eu estou falando. E eu falo isso porque tem muito maranhense que mora lá, viu? Então, o Receituário Ótico foi uma escola para mim, cara, na faculdade. O meu gerente geral foi um mentor e amigo, que eu sou grato até hoje. Me ensinou muita coisa sobre liderança, sobre humildade, sobre gestão. Eu sou muito grato por ter passado por aquela empresa. E fiquei lá 4 anos. Eu lembro que... 3 anos e meio, 4 anos. Eu lembro que eu entrei com 18 anos. Passaram-se 6 meses, eu fui levantado gerente, aos 18. Então eu comecei a mandar em pessoas de 30, 35 anos, muito mais velhas do que eu, muito mais experientes, só que eu que era o responsável pela loja e eu que era o gerente. Por que, Fernando? Eu era o cara que vendia bem, eu era o cara que mais vendia, que batia meta, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, as ideias era eu quem dava. Quando o dono da empresa, o gerente chegava, o gerente geral chegava e falava: tem que reformar aqui, tem como vir no domingo? Então, eu nem perguntava se tinha negócio de hora extra ou isso aqui, não. Eu só ia, entendeu? Então, tudo na vida é uma construção, cara. Isso pra mim é legal, entendeu? Porque tudo que você faz de uma forma, você faz de todas as outras formas. É como, por exemplo, isso geralmente acontece, tá? Vai na casa de alguém, olha o guarda-roupa e veja como está a roupa dela. Se tiver tudo organizadinho, possivelmente essa pessoa é uma pessoa organizada. Se tiver tudo bagunçado, meu querido, não case com essa pessoa. Fica a dica. Fica a dica, entendeu? Então, procure ver como é a casa da tua namorada, do teu namorado, porque pode ter um risco ali e você pode ter uma séria dor de cabeça. Então, basicamente, Fernando, foi isso, né? Até aqui, né? Posso continuar? Pode, por favor, fique à vontade. E aos 18, fui levantado gerente. Depois, o meu gerente, ele estava pensando em ir embora. Me sinalizou, já estava, acho que uns 2 anos e meio na empresa. Isso, saí, voltei para o Maranhão. Fiquei 6 vezes no Maranhão. Voltei para lá e ele me contratou de novo. E eu fiquei mais 2 anos, se eu não me engano. E aí me sinalizou que provavelmente ele sairia e que talvez eu ficaria no lugar dele para cuidar de todas as empresas. Cara, me deu um frio na barriga gigantesco porque eu era um moleque. E eu lembro que naquela época, tinha loja que vendia 200 mil reais. Nossa. Naquela época, entendeu? Então, poxa, uma loja hoje que vende 200 mil reais é uma loja incrível. Hoje, imagine naquela época, onde o real era realmente valorizado, né? O real era real, hoje o real é falso, né? Então, naquela época, o real era valorizado e você tinha uma expectativa de crescimento. Hoje é um negócio meio complicado. Então, eu sou daquela época que você, para vender um Ray-Ban, uma ótica, né? Para vender o Ray-Ban, você tinha que ter já um nome feito no mercado. Para você comprar um Ray-Ban, você tinha que ter um poder aquisitivo muito maior. É diferente de hoje, que é mais fácil, né? Depois que a globalização, na verdade, mudou tudo, a internet mudou tudo. Então, naquela época era mais difícil. Porém, por um lado, muito mais desafiante do que é hoje, né? Então, algumas coisas ficaram mais fáceis, outras mais difíceis. Enfim, me deu um frio na barriga de assumir essas empresas, sendo que uma só, que era maior, às vezes vendia mais de 200 mil reais.
Então atendia deputados, atendia prefeito, atendia governador. Tinha óculos naquela época que saía no valor de 7 mil, 8 mil, 12 mil reais. Nossa, cara. Então isso acontece ainda hoje, tá? Então, só que naquela época era mais difícil, entendeu? Então, Fernando, deu um frio na barriga e eu acabei vindo embora de volta para o Maranhão. Até porque naquela época aconteceu a minha separação. Aí separei da minha primeira esposa. Quando voltei, trabalhei uma época, mais um tempo com meu pai. Em 2006, abri minha primeira empresa. E aí é uma outra história gigantesca. Se tu quiser, eu continuo. Eu posso abrir um parênteses Pode. quando você disse, eu alcancei a gerência aos 18 anos. E você falou uma série de coisas que você precisou fazer para alcançar esse espaço, né? E apesar de jovem, tinha uma experiência maior do que aqueles de 30, sei lá, 20, não sei qual era a faixa etária de lá. Cara, isso é bem interessante, né? Porque isso é um grande aprendizado para todos nós. Hoje as pessoas acordam e veem aquilo como um trabalho, um saco, acordar todos os dias para ir trabalhar, fazer aquela atividade. E você nos ensinou que dessa forma, né, gostando daquilo que se faz, é possível crescer e despertar a atenção dos superiores, né? Sim, perfeito, Fernando. E eu lembro, só um adendo, né, do que eu estava contando. Naquela época era muito difícil você fazer um curso. Exemplo, a internet era pífia, cara, não tinha acesso à internet. E o que eu fazia? Primeiro, eu não ganhava muito bem, né? Ganhava, pra mim, ganhava razoavelmente bem, mas não o que eu gostaria de ganhar, claro, né? Nunca, hein? Mas como gerente ganhava, enfim. Mas não tinha dinheiro sobrando para comprar livro. E livro naquela época era um absurdo, cara. Então o que eu fazia? Pedia livro emprestado e eu tinha uma mania de ler escrevendo o livro. Eu pegava, comprava um caderno e escrevia o livro. E assim eu aprendia. Então, poxa, naquela época, tinha um amigo que fazia um curso técnico em ótica. Eu peguei o livro e eu li aquele livro inteiro. Então eu peguei coisas ali que até hoje eu uso. Como qual a diferença de uma lente de 200 para uma lente de 3 mil reais em relação à qualidade, número AB, o que é uma medida, DP, ACO, o que é um índice de refração, por que isso aqui é importante, por que uma lente de policarbonato ela é mais resistente do que uma lente de resina, por que é tão importante você saber a diferença de nomenclatura de uma lente para outra para aquele cliente que, por exemplo, é piloto de avião, ou dirige um carro, ou tem fotossensibilidade muito forte, né, que é a dificuldade com o sol. Cara, eu fui lendo e aprendendo. E tudo pra mim sempre foi meta, plano de ação e execução. Porque é aquela coisa, no inferno, boas ideias estão lotadas, né? Tu tem que fazer. Então, eu acho que isso que me diferenciava. Era eu entender que o trabalho era maravilhoso, cara. Uma coisa que sempre esteve comigo. E por isso que até hoje, né, tá aqui a minha esposa e minhas filhas me vendo. Até hoje eu procuro acordar cedo, eu sou fissurado em conhecimento, curiosidade, eu estudo pra caramba, trabalho pra caramba. Hoje eu não interpreto nem como vício, mas é uma coisa que me move. Porque o que acontece muito hoje? Isso eu te falo com propriedade. Com mais de 20 anos, no caso, ia fazer 23 anos agora no varejo, né? Então eu te falo com propriedade, com mais de 20 anos, trabalhando com gente, meu amigo. Tem pessoas que veem o trabalho simplesmente como uma coisa passageira, uma coisa que é só para pagar conta. E não é isso, cara. O trabalho tem que fazer parte de você. É tanto que o nome trabalho, ele é derivado de uma arma medieval chamada tripalho. E o tripalho, naquela época, era usado para torturar as pessoas, onde inseria um pedaço de madeira aqui na boca e ia até o ânus e te cortava também daqui por dentro. Aí veio tripalho, trabalho. Que isso já veio, na verdade, diluído pela Igreja Católica, quando eles falam, não, o trabalho dignifica o homem. Aí foi quando isso foi mudado, que hoje aí deixou se de ser tortura, né? Aí deixou de ser tortura. Apesar de que para muitos... Para alguns deixou de ser tortura. Mas, cara, uma coisa que eu vi muito cedo, trabalho não é tortura, trabalho é lindo. Porque realmente o trabalho é que vai fazer com que você se desafie todo dia, que você realmente queira crescer, que você queira se desenvolver, que você queira ser uma pessoa melhor. Trabalho é lindo. É, verdade. Que bom, cara. Outras dúvidas com relação a esse seu início nessa atividade profissional, sua primeira experiência como gerência e tal, você de alguma forma encontrou algumas pessoas negativas, dizendo, cara, eu não aceito isso aí não, isso aí vai te dar muito trabalho,
isso aí vai tirar muito teu tempo, vai fazer uma outra coisa e tal. Isso acontece pra caramba, né? Cara, parece até que a gente combinou essa aí, mas não foi. Pois é. Cara, minha própria família. É, né, cara? Eu sempre fui um cara que eu sempre... Na época, eu criança e a parte da minha adolescência, eu não gostava de escola. Eu gostava do conhecimento, mas eu achava aquilo chato. É o que acontece às vezes hoje, o que está mudando muito na educação, né? Estudando alguns teóricos, como Jean Piaget, agora na Faculdade de Psicologia, Jean Piaget, como o Dewey, como alguns especialistas na área da educação que falam o seguinte: olha, você tem que fazer com que o aluno queira estar ali. Você tem que fazer com que ele goste de estar ali. Você tem que fazer com que ele queira estar ali. E como que você faz isso? Se você for só alguém que queira passar conhecimento, ele não vai ficar ali. Porque, cara, matemática é chato, português é chato, história é chato. Você tem que entender, procurar fazer com que o aluno entenda que aquilo é bom para ele, entrando no contexto que ele quer fazer na vida dele. Porque seria muito mais fácil se você, por exemplo, chegasse ensinando de uma forma colaborativa, fazendo, sei lá, vamos fazer aqui alguns desenhos. E desse desenho a gente vai contar uma história, ok? Baseado ali na Segunda Guerra Mundial. Ou vamos fazer alguns carrinhos, e nesses carrinhos vocês vão fazer cálculos geométricos para vocês entenderem o que é um círculo, o que é um triângulo, e dentro daquilo ali você consegue fazer com que o aluno goste mais de estar fazendo, e não só passar conhecimento. Entendeu? Então, eu vejo que você deve fazer com que aquela pessoa ela tenha curiosidade em aprender, em se desenvolver. Então, basicamente é isso. Respondido a pergunta? Sim, claro. Vamos continuar então com a história? Vamos retornar àquele ponto. Ainda lembra? Não, que o parênteses aqui foi grande. Foi grande, me lembra. Vamos lá. Me lembra qual foi a pergunta? Nós abrimos um parênteses, estávamos conversando sobre a sua progressão no trabalho, e aí você começou a ter o seu próprio empreendimento, né? Ah, sim, aí a gente abriu aqui um parênteses para falar sobre o que foi necessário fazer para que você pudesse ter essa, e gigante, o essa visibilidade. Pois é. E aí o bate-papo é isso, a gente pega aqui um parênteses e vai embora. Oi, Fernando. Abri a empresa em 2006. Em 2006... cresci muito. 2008 casei novamente, né, com a minha digníssima esposa agora, Meire. 2009 abri uma outra empresa em Buriticupu. Chegando 2009, acho que alguns meses depois comecei a passar dificuldade e passei ali, cara, acho que 2 anos para mim conseguir me reerguer novamente, sem dinheiro para nada. Então eu enchei muito. Enchei, mas não cresci. Eu fui para os lados. Foi um crescimento horizontal e não vertical, que esse é o ideal. E acabou que eu passei dificuldades. Sem organização, na época eu não sabia o que era organização, não sabia o que era caixa, eu não sabia o que era recursos humanos, marketing. Enfim, passei uma dificuldade gigantesca. E permite só uma pergunta, o que é esse crescimento para os lados aí? Crescimento para o lado é inchado. Por exemplo, o que é mais importante? É você vender 100 mil reais e ter 50 mil de lucro, ou você vender 100 mil e ficar com déficit ou devendo 10 mil? Compreendi. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu enchei, cresci muito em estrutura, em empresa, vendia de qualquer jeito, não me preocupava em receber. Então, aumentei para 2 lojas, já estava crescendo, isso é inchar. O crescimento vertical, ele é mais lento, porém mais seguro. É aquele de o que é melhor. Vamos lá, tem uma frase que eu acho incrível, que é faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, gestão é rainha. O que significa isso? Cara, faturamento é importante, você tem que faturar, ok? Só que é vaidade. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, você tem que lucrar. Se você vende 100 mil e tá com déficit, devendo ainda 10 mil, isso não é lucro, isso é prejuízo. Depois vem caixa, que é o mais importante. Meu amigo, eu tanto faz se eu vendo 10, se eu vendo 20, mas se sobrar, aquilo é caixa, que o que manda no final do mês é dinheiro. E gestão, que é o controle de tudo aquilo. Então, eu não tinha isso naquela época. Então, enchei para os lados e o meu crescimento não tinha. Aí, fui embora para Bacabal, abri uma loja em Bacabal, isso já tinha
já tava ali com a minha primeira filha, a Safira. Fui embora para Bacabal, eu lembro que eu andava lá, Fernando, né? É sempre assim, cara. As pessoas, elas olham a gente hoje e acham que tudo veio do nada, né? Tudo veio do espaço. Não, caiu na cabeça da pessoa. É tipo aquele teve sorte, não é? É verdade. Sorte não existe, meu amigo. E aí, cara, eu morava acho que a uns 3, eu acho que dava uns 3 a 4 quilômetros de onde eu morava pra loja. Então eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada. Eu só tinha um carrinho da Safira e eu, graças a Deus, tinha esse carrinho que carregava ela, eu e minha esposa, do carrinho até em casa, de casa para a loja. E muitas vezes ela dormia lá do lado e muitas vezes eu passei a seguinte situação. Não tinha dinheiro, eu economizava para tudo, meu amigo. E no meu almoço, muitas vezes eu cansei de almoçar biscoito com Nikito. E até hoje... biscoito Nikito com Coca-Cola. E até hoje, pra mim, é o melhor biscoito do mundo. É o Nikito. Porque me traz... Não que eu não consigo nem interpretar aquilo como uma memória ruim, mas algo que me fez crescer. Tá? Então, fiquei um tempo em Bacabal. De Bacabal, voltei pra Santa Luzia. E em Santa Luzia, eu voltei a crescer de novo. Graças a Deus. Aí fomos crescendo. 2013, abrimos Santa Inês. Abrimos mais lojas. E nós chegamos a ter 6 lojas. E até antes da pandemia, perto da pandemia eu comprei 3 em sociedade, né? 3 franquias de uma ótica. Chegamos a abrir 2 e a terceira não foi aberta por conta da pandemia. Então, que foi a loja de Santa Luzia. Então foi aberto aqui Zedoca, foi aberto Santa Inês. E Santa Luzia não foi aberta. E aí veio a pandemia e me trouxe um outro aprendizado. Vamos lá, falei de crescimento para os lados, horizontais e do vertical. Naquele momento eu estava no horizontal. Por quê? O que eu fiz? Tirei de uma empresa para colocar em outra. E aquilo era comum, porque você pode crescer de 2 formas. Você pode crescer com dinheiro de terceiros, banco, amigos, tal. Ou você pode crescer com dinheiro próprio. E eu já estava naquela condição de crescer com dinheiro próprio. Só que veio a pandemia, meu amigo. E é como eu gosto de falar, eu não tenho bola de cristal. Aí foi um desafio gigantesco. Você pode descrever como foi então esse cenário para você? Fernando, há muito tempo eu já vinha estudando, aprendendo. Então, cara, do alicerce ao acabamento em relação à empresa, eu sei tudo. Então, quando você fala de recursos humanos, quando você fala de marketing, quando você fala de finanças, quando se fala de processos, cara, já tem muito conhecimento em relação a isso. Tanto conhecimento empírico, o de fazer, quanto técnico. De cursos superiores ou cursos técnicos que eu cheguei a fazer. Dessa parte de conhecimento eu sei tudo. Só que quando a pandemia veio, tudo que você achava que sabia se demonstrou que não era sólido, não era real. Porque a pandemia te trouxe um novo desafio. A pandemia, ela te mostrou que não é só você ter conhecimento técnico empírico, mas você ter uma alta capacidade emocional. Que graças a Deus eu tinha também. Ok? Então, conseguimos passar ali pela pandemia, com muita conversa, com muito jeito, com muito equilíbrio, ajustando caixa, conversando com as pessoas. Vendas, meu amigo, foi para quase 0. Então você imagina uma loja que vendia X valor, começava a vender X valor. Entendeu? Foi muito desafiante com um custo fixo gigantesco. Então um dos desafios que nós tivemos realmente foi ter equilíbrio emocional. Acho que todos, porque todo mundo passou por problema financeiro, todo mundo passou por problema de venda, todo mundo passou por problemas diversos. Então você imagina, todo mundo, eu tive 2 funcionários só que não adoeceram, o resto todo adoeceu. Todos adoeceram. E no ano passado ainda tive Covid, Então eu fiquei basicamente 15 dias internados e demorei mais uns 40 dias para me recuperar. Então, eu saí do hospital, eu não conseguia ficar com a mão assim, ela ficava tremendo o tempo todo. E para mim foi um momento difícil, porque
eu estava no hospital, mas a minha única preocupação era os boletos que eu tinha para pagar. Que é um pensamento que o empreendedor tem, entendeu? É o pensamento de, poxa, o que vai acontecer se eu ficar aqui mais tempo? E você fica, por mais que você tenha pessoas competentes ali, você fica naquela preocupação de que será que estão fazendo o que você está fazendo? Então, foi um desafio gigantesco que a pandemia ainda, para mim, ainda não passou. Agora que o comércio está começando a se organizar, esse ano ele está se equilibrando para voltar a crescer no ano que vem. Ok? Então, eu sempre tive um pensamento assim, poxa, vamos ver os cenários. Então, qual o cenário negativo ou pessimista, o realista e o otimista? Ok? O real, pessimista, positivo, perdão, negativo, realista e o pessimista. Então, são os 3 cenários que você tem que fazer sempre. Então, no momento da pandemia, eu, como um bom empreendedor que sou, eu pensei, ou não fui tão bom, para te falar a verdade, eu pensei muito positivo. E eu errei por isso aí. Tá? Excesso de positividade? Excesso de positividade, errado. Não. Porque o empresário, ele se divide em empreendedor e gestor. Esse é o empresário. O gestor é administrador de empresa. O que o administrador de empresa faz? Ele olha o passado, ele olha o presente, ele olha o futuro. Ele está nos 3. Presente, ou passado, presente e futuro. Cara, no ano passado vendemos quanto? O que a gente vai vender esse ano? O que a gente pode fazer para vender? Ó, tá vendo aí a chuva, sazonalidade com inverno, tem imposto para pagar, tem colégio de menino. Então, início de ano, por exemplo, o Maranhão é sempre dar uma baixadinha por conta do inverno, ok? No Nordeste em geral. Depois do inverno começa a melhorar. Sempre assim, a sazonalidade. Pô, legal. O empreendedor não. O empreendedor, ele é doido. O empreendedor, meu amigo, rapaz, vamos comprar mais porque a gente tem que vender. Você tá entendendo? E eu pequei por excesso de positividade. Entendeu? Então foi uma das lições que eu aprendi, que com certeza eu vou levar para minha vida toda. Agora para procurar ainda ser melhor do que eu era antes. Fernando, só Sim. Se eu me perder um pouco, tu me faz voltar, que às vezes eu viajo. Não, entendeu? Tudo bem. Até agora eu não sei se está sendo respondido da forma que é para responder, se está tudo na linha, que às vezes eu realmente viajo. Não se preocupe, porque nós dois estamos viajando aqui. E a gente precisa voltar juntos. Você falou que faz consultoria também empresarial, não é? Sim. Devido a essa grande experiência sua do mercado, começou cedo, já aos 18 anos, já gerenciando uma empresa, vivenciando grandes desafios, como por exemplo uma pandemia. Sim. E conseguir superar isso, se reinventar. Hoje você está ensinando as pessoas a conseguir vencer essas dificuldades também. Sim, Fernando, é um novo desafio para mim hoje, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu digo que sempre trabalhei porque o empresário, ele trabalha com desenvolvimento humano. Ele tem que conversar, ele tem que ser muito bom com as pessoas, que é o que eu sempre falo. Cara, se você quer montar qualquer negócio, a primeira coisa que você tem que ter é o amor pelas pessoas, é gostar de gente. Se você não gosta, vai embora fazer outra coisa. Aí eu tenho 2 anos que eu faço os treinamentos do Grupo Mateus. Então eu faço Imperatriz, Santa Luzia, Zedoca, Santa Inês. Então eu faço lá em Santa Inês, regional, às vezes vou para outras cidades, mas basicamente é Santa Inês, que o grupo manda, né? Cadê os líderes daqui de Zedoca? Cadê os líderes? Vamos pegar os líderes de Santa Luzia e vamos mandar para Santa Inês para serem formados lá. Então tem 2 anos que eu faço esse trabalho. Então o que eu falo sempre para eles? Olha, se você quer ser líder, meu amigo, a primeira coisa que você tem que ter é o gostar pelas pessoas, amar as pessoas. Se você acha que as pessoas só estão ali para lhe passar a perna, lhe enrolar, lhe enganar, vá fazer outra coisa da sua vida, pelo amor de Deus. Você está perdendo o seu tempo. E a mesma coisa eu falo para empreendedor e empresário. Porque, Fernando, não existe perfeição em ninguém. Ok? O que você tem que encontrar é o ponto de equilíbrio do que a pessoa quer e o que você quer dela. Ponto. Só isso. É fazer aquela conversa de alinhamento. João, eu espero que você faça isso, isso e isso na empresa. O que você espera de mim? Isso, o empresário e o líder, ok? Então, para mim, cara, eu sempre gostei dessa parte de liderança, de gestão de pessoas, porque realmente é o que faz acontecer a gente, meu amigo. Porque loja para mim, empresa para mim é só um monte é uma caixa fechada, com um monte de prateleira e um monte de produto para vender, ponto. E o que faz a diferença? Gente. Colocou as pessoas lá, elas vão vender para outras pessoas, aquelas pessoas vão te indicar e ponto. É por isso que eu sempre tive facilidade com a empresa. É só por isso. É gente que faz o negócio acontecer.
entendeu? Então eu sempre fiz esse papel. Fiz minha primeira formação em 2016 em coach, que foi uma coisa assim que, cara, abriu minha mente, sabe? Pra mim foi incrível, que eu tenho certeza que contribuiu muito para o homem que eu sou hoje, né? Não tinha muito cuidado com minha saúde, eu pesava, sei lá, acho que eu cheguei a pesar 95 quilos. Sério, né? cara? Fui bem gordinho, cheguei a infartar. Em 2011 tive 2 tromboses, né? Tive uma em 2011, perdão, e um ano depois tive outra trombose. Cheguei a infartar por conta de estresse, por conta de falta de cuidado. E o coach me mostrou equilíbrio. Só que esse equilíbrio, Fernando, ele demorou para ser encontrado. Porque é assim, não é você... É tipo a pessoa pensa assim, ó, vai naquelas palestras motivacionais, aí tu sai, tá, o Superman, sabe? Aí tu, agora eu vou conseguir, tá, sabe? Tu é o Superman, tu é aquele cara que vai arrasar. Aí com uma semana, 2 semanas, tu já tá do mesmo jeito. Não é isso, cara. O trabalho é diário. É ter hora de acordar, alimentação, com que você se alimenta. Não só alimentação material, né, a comida, mas o que você lê, o que você assiste, as pessoas com que você convive, sabe? É hora de acordar, de dormir, de acordar. A forma como você trabalha, a forma como você trata as pessoas, é um conjunto de coisas, e isso, cara, tem que ser muito trabalhado. É como, por exemplo, lá o DISC, né? Que eu acho que eu cheguei a comentar com você, que é o perfil comportamental, que é usado tanto por coach quanto psicólogo. Tem alguns dos animais e tem outros que é o DISC, que é o dominância, estabilidade, influência, estabilidade e conformidade. Então todos nós temos um perfil, o empreendedor tem esse perfil também, ok? Então essa minha curiosidade no ser humano de trabalhar com as pessoas me trouxe agora um novo desafio. Foi justamente trabalhar com consultoria e treinamento mesmo de forma mais aprofundada. Estou entrando no digital também. Já tinha feito alguns trabalhos, mas vou entrar de forma mais aprofundada agora. Vendi as empresas. Estou anunciando aqui. Eram poucas pessoas que já estavam sabendo. Então tem mais ou menos uns 15 dias que eu vendi todas. Não tenho mais as óticas. Então vendi todas as empresas. E agora estou realmente nessa área de consultoria, treinamento, mentoria. Vivendo, cara, de uma coisa que eu creio hoje que seja meu objetivo de vida. Vivendo hoje de um sonho, que é de ajudar as pessoas a terem um resultado excelente e não demorarem tanto tempo quanto eu demorei. Porque é real, né? Como, por exemplo, tem muito profissional aí que te promete: venha que eu traga o seu amor em 2 dias. Venha que em 5 dias você tá rico. Isso não existe, cara. Isso é utopia, isso é quimera, isso é enganação. Tudo é uma construção. Tudo é uma construção. E eu acho que é isso que hoje eu quero trazer para as pessoas. Essa realidade que elas podem sim, que elas podem mais, né? Que só depende delas e que não é fácil. Não existe esse negócio de fácil, meu amigo. Né? Tem uma frase que eu acho maravilhosa que traz um pouco, um pouco desse contexto que a gente está comentando agora, que é uma frase de Sartre, que fala que não importa o que o mundo fez com você, importa o que você fez ou o que o mundo fez com você. É uma construção totalmente existencialista. E dentro também do mesmo contexto tem outra frase que eu acho maravilhosa dele, que é a questão da liberdade, que a liberdade é a angústia. Não a angústia de ser ruim, a angústia de ser boa. Porque a liberdade traz ou não traz responsabilidade? Sim. Você é criança, minhas filhas não têm responsabilidade nenhuma, meu amigo. Entendeu? Às vezes eu peço para limpar alguma coisa em casa, mas a responsabilidade básica delas é o quê? É estudar. É isso que eu quero que elas entreguem. Para mim, nem é para mim, é para elas mesmo. Né? Mas, cara, não tem preocupação com nada. Não tem boleto, não tem que resolver problema, não tem nada, cara. Entendeu? Então, quando você chega a uma determinada idade... Então, você tem liberdade. Que a gente, quando é criança, é doido para sair de casa. E depois é doido para voltar. Entendeu? Então, o que acontece? Tenho liberdade, mas agora eu tenho angústia. Porque eu tenho responsabilidade. E aí é onde vem o angustiar-se, não do sentido pejorativo ou negativo, mas de ser bom, de ser alegre. Da angústia de, cara, se eu sou livre, e se eu sou um ser que um dia a minha vida vai findar, eu vou fazer o meu melhor todo dia. Porque se eu só tenho isso aqui, eu vou fazer da minha vida a melhor vida possível para se viver.
Amém. Geralmente os filhos dizem, olha, eu já sou dono do meu próprio nariz, já Aham. tenho 18 anos, aí quebra o nariz e volta pra casa. Volta pra casa. Pra mamãe cuidar do nariz, mamãe e papai cuidar do nariz que quebrou. Você falou aí uma coisa interessante, a questão de organização, é que nem sempre estamos motivados, né? Mas a disciplina ela tem que nos acompanhar todos os dias. Sim, a disciplina. E algo que eu aprendi aqui com alguns convidados. Fernando, a motivação é aquela amiga ingrata. Ela tá contigo um dia, no outro dia ela some, desaparece, não quer nem saber de você. Perfeito. E você precisa manter a sua rotina de trabalho, o teu foco, e a disciplina não te deixa, né? Perfeito, é isso mesmo. E eu me vejo, Fernando, como uma pessoa altamente disciplinada. Porque é aquela coisa, né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Né? Então, o que acontece? Né? Tirando aí do que você acabou de falar. Cara, motivação, meu irmão, nem todo dia você tem. Agora, a disciplina é você fazer o que você precisa fazer, mesmo que você não queira fazê-la. Simples assim. Entendeu? A disciplina é que vai te levar longe. Motivação, cara. Motivação que eu falei agora há pouco. Vou lá naquela palestra incrível, daquele cara incrível, né? Vou ficar pra cima e tal. Aí daqui a pouco, acabou a motivação. Mas cadê a disciplina? A motivação, ela é temporária. A disciplina, meu amigo, ela tem que ser todo dia e ela não tem fim. Entendeu? Então aí é onde está realmente a beleza de você procurar se construir a cada dia mais e mais e de forma melhor. Agora há pouco você falou também sobre essa questão do foco no trabalho, tal, sobre lidar com pessoas. Bom, vamos falar aí com a classe empresarial, que precisam de pessoas que tenham essa mesma visão. Cara, quanto mais o tempo passa, mais difícil, né, é encontrar essas pessoas por conta de tudo aquilo que a sociedade oferece como distração, né? Então, o que fazer para encontrar esses potenciais empreendedores que tenham essa mentalidade, né, essa maturidade de lidar com o comércio, de se relacionar com pessoas, já que estamos em um período de escassez? Apesar de que muita gente está em casa cobrando, né, que não tem oportunidades, que não tem trabalho. Mas há muito problema que não tem a qualificação. Até tem qualificação, mas não querem se qualificar. Eu acho que essa que seria a expressão correta. Sim. Eu vou falar até uma palavra aqui batida, né, que todo mundo usa aí. É aquela questão de eu querer o trabalho ou o emprego, mas não quer o trabalho. Basicamente é isso. Acho que tá bem batida, clichêzona, sabe? Que todo mundo usa. Mas basicamente é isso. É bem atual. É bem atual e acho que nunca vai passar. É clichê, todo mundo usa, mas infelizmente é isso. Mas assim, tudo começa pela cultura. Cara, cultura organizacional. O que é a cultura? A cultura é o que acontece dentro da empresa quando você não está lá. Quando o dono não está lá, quando o gerente não está lá. Né? E antes de contratar, você tem que saber que tipo de pessoas você vai colocar na empresa. Simples assim. Será que aquela pessoa tem os mesmos valores que a empresa? Será que ela tem sonhos, objetivos? Tem até uma pergunta clichêzona também que todo RH faz. Como você se vê daqui a 5 anos, Fernando? Pronto. Cara, todo RH faz. Tem gente, por incrível que pareça, porque eu faço essa pergunta também. Tá? A pessoa ela fica assim, Fernando. Sabe quando eu pensei nisso? Meu irmão, não contrate. Não contrate porque pessoas que não sabem onde querem estar daqui a 5 anos não têm ambição. E ambição é positivo, não é pejorativo. Tá bom? Ambição é diferente de ganância. Ganância é pejorativo, é ruim, é negativo. Ambição não. Você tem que ser ambicioso sim. E cara, uma pessoa que não sabe como ela vai estar daqui a 5 anos, como é que ela vai estar na tua empresa? Ela vai ser aquela pessoa acomodada, que vai se acomodar com um salário. E quanto mais você paga um funcionário, melhor, ok? Porque ele está rendendo, tá bom? Então, o empreendedor e o empresário tem que entender isso. Gente boa não é barata, tá? Então, poxa, segue os meus valores. Será que aquela pessoa é aquela pessoa que realmente eu posso contar com ela? Será que ela vai crescer aqui dentro da empresa? Porque ela crescendo, ela vai fazer com que a empresa cresça também? Será que eu posso confiar nela? É o tal do vestir a camisa, engajar-se. Né? Então, o que eu vejo muito hoje? As pessoas elas querem oportunidade, mas quando elas encontram a oportunidade, elas não dão valor à oportunidade. É aquela pessoa que às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos desempregada, e esse tempo que ela está desempregada, ela não procura fazer um curso, uma especialização, não procura fazer nada. Quando ela encontra essa oportunidade, ela simplesmente vai embora, porque não gostou de alguma coisa que fizeram, ou não gosta da pressão do emprego, porque empresa tem que pressionar sim. Né? Então, por resultado, nós vivemos no mundo capitalista, é a realidade nossa. Cara, a pessoa consegue emprego, mas não valoriza.
E, poxa, é o tal do existencialismo que eu gosto de falar sempre. Tudo depende da gente, cara. Então, de um trabalho que às vezes você acha que não vai te dar nada, aquele trabalho pode te dar tudo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Primeiro da parte do empreendedor e empresário, é ele conseguir colocar gente boa no barco. E depois a parte daquelas pessoas que querem trabalhar, é ela saber que aquela empresa ela vai dar oportunidade, mas você tem que crescer lá dentro, você tem que dar o teu melhor e você tem que se desenvolver. É como, por exemplo, às vezes a pessoa, você vai perguntar, eu perguntava muito isso, como um fissurado em leitura. Você vai contratar a pessoa e pergunta dela, você gosta de ler? E ela, gosto. Quantos livros você leu esse ano? Nenhum. Entendeu? Aí, cara, fica um negócio meio complicado, sabe? Mente, né? Então, não pode, cara. Não pode trabalhar na tua empresa porque isso é um valor teu, né? Como, por exemplo, nas minhas empresas eu tinha o Safira, Mercadão, Talk, né? Então, o que era esse Safira, Mercadão, Talk? Safira, Mercadão e Pérola Talk, né? Eram 3 bandeiras. Eu dava um livro para a pessoa. Se era da área de vendas, eu dava o livro de vendas. Se era na área de marketing, dava da área de marketing. Se era na área de recursos humanos. Aí ela tinha determinado tempo para ler. 15, 20 dias para ler o livro. Beleza. Aí agora você vai fazer um slide top das galáxias. Nós vamos fazer uma reunião com a galera, um evento aqui, vai em todas as lojas. E você vai apresentar lá na frente o que você entendeu do livro. Porque ela aprendia e ao mesmo tempo ela ensinava. Entendeu? Então é uma estratégia excelente para empresas. Porque você ensina o teu colaborador e ensinar outros, né? Ensinar outros, entendeu? E a pessoa cresce com isso também. Então são algumas dicas aqui para o empresário. Questão da reciprocidade. Sim, reciprocidade. E você falou agora há pouco também que só cresce se você gostar de gente, né? Isso é importante. Tem que saber ter contato, como lidar com pessoas. O que é um bom atendimento? Como se fazer um bom atendimento? Como construir essa relação com o cliente, cara? Fernando, eu acho que dava de fazer um podcast só sobre vendas. Verdade. Dava de fazer um podcast só sobre vendas, cara. Mas verdade, assim, o que eu entendo sobre vendas? E vendas é imagem, sons e sensações. O que é imagem? Cheguei na empresa determinada e eu vi todo mundo sorrindo, a empresa organizada, todo mundo alinhado. Eu vi o sorriso do vendedor quando eu cheguei. Eu vi que ele não tá de cabeça baixa no WhatsApp, olhando no WhatsApp, mas ele tá ali me esperando. O que eu vejo? Sons, o que eu escuto? Eu escuto outros clientes agradecendo, eu escuto outros clientes felizes, eu escuto uma música ambiente, calma, tranquila, ou escuto um forrozão, ou escuto um negócio que não tem nada a ver com o ambiente, ou eu escuto um monte de gente reclamando, ou eu escuto um vendedor conversando com outro vendedor, falando mal de um cliente que acabou de sair. O que eu escuto? Imagem, sons. E a sensação é o que eu sinto. Os 2 primeiros, extrínsecos, de fora para dentro. E o último, sensação, de dentro para fora. Será que quando eu chego nessa empresa eu me sinto bem-vindo? Será que a pessoa, quando ela vai me atender, ela me dá aquele olhar de que, cara, graças a Deus tu chegou aqui, eu tava doido para te atender. Eu te adoro, eu te amo. Tu entendeu? Será que ele se sentiu bem-vindo? Você tá entendendo? Então, vendas para mim, imagens, sons, sensações. E tem a venda consultiva. O que acontece muito hoje, Fernando? A maioria dos vendedores, eu falo porque, primeiro, por entender do que eu tô falando, tá? Segundo, porque eu não sou só um consumidor, mas eu também estive do outro lado. Então, nas 2 pontas. Então, o que a pessoa quer fazer? Te empurrar. Um produto que às vezes tu não vai nem precisar, cara. Eu trabalhei anos com ótica, então eu chegava para os meus vendedores e falava o seguinte, vamos vender o que realmente vai resolver o problema do cliente. Pode ser o mais barato, o mais caro, mas venda o que vai resolver. Se aquele produto de 500 vai resolver, venda de 500. Se for de 2.000, venda de 2.000. Entendeu? Simples assim. Só não vão empurrar o que realmente não vai resolver. E o que é uma venda consultiva? A venda consultiva, Fernando, é eu entender que aquele produto ele vai resolver o teu problema independente do preço. É eu chegar, você me apresentar uma receita, por exemplo, trazendo ali para o ramo óptico, e você simplesmente, tem esse valor, esse valor, esse valor, esse valor. Então, e eu te passar tantas vezes. E eu dou um desconto aqui para ti. Ponto. Não é isso. O cliente não quer isso. O cliente quer que você primeiro pergunte: você trabalha com o quê? Para saber o modelo. Você tem preferência pela cor da armação? Você tem preferência pelo
como que você gosta de usar armação? É mais para cima, é mais para baixo? Você gosta de, por exemplo, chegar num ambiente e ser vista? Ou você gosta de ser mais discreta? Por exemplo, teu óculos é mais discreto. Ok? Aquele de acetato, por exemplo, acetato tipo plástico coloridão, amarelo, Sim. vermelho, aquilo ali é para pessoas que gostam de ser vistas. Então, qual é o teu perfil comportamental trazendo para venda? Eu sou uma pessoa mais introvertida ou extrovertida? Entendeu? Isso é vendas. Então, primeiro você conversa com o cliente, passa confiança. Depois é que você vai falar de preço e condições de pagamento. Ponto. E é o que acontece muito hoje, que é o contrário, né? Primeiro você fala de preço. Você entra na loja, ó, tá isso aqui de tanto, eu te dou um desconto pra tu fazer à vista. Entendeu? Leva aí. Dá até um descontinho. Faz sentido pra ti? Ou não? Não faz. Você entendeu, Fernando? Então é isso que as pessoas fazem. Então venda pra mim é isso. É conexão, é comunicação. É você gostar da outra pessoa, da pessoa que está do outro lado, pra você não enganá-la. Ok? E tem também aquela questão de faça como se fosse pra você. Não faça como se fosse pra você. Faça como se fosse pra ela. Porque você de repente não gosta da mesma coisa que ela gosta. Ponto. Então as pessoas estão procurando valores e não preço, né? Exato. É aquela diferença entre valor e preço, né? Então é valor e não preço. O preço sempre vai ficar por último. Essa espécie de abordagem onde você deixa claro essa questão de preço, de descontos e quer empurrar isso para o cliente, é uma abordagem ruim, como você falou aí, tendo em vista que você coloca nessa relação apenas comercial. Você não se aproxima para ser amigo, para ser parceiro, para entender, né, o que aquela pessoa está precisando e indicar a ela uma solução. Então a venda é apresentar uma solução. Exato, exato. É tanto, Fernando, que está existindo aí, na verdade, alguns anos, né? Tem pelo menos aí uns 5 anos que essa onda ela vem crescendo, justamente por conta da globalização e da internet, que realmente só vão ficar aquelas pessoas que realmente fazem diferença, empresa que faz diferença. Que, cara, vamos levar aqui um pouco aqui para o ramo óptico, né? Que eu tenho prioridade de falar. Conheço outros ramos, mas vamos trazer para esse aqui, que é o que eu tenho total certeza do que eu vou te falar. Toda esquina hoje tem uma ótica. Então tem uma ali que vai te fazer um óculos de 200, outro um de 250, outro um de 280, outro um de 300. Tem preço de todo lado. Entendeu? Então o cliente, cara, ele não é aquele cliente que ele, pelo menos a maioria, tá? Aquele cliente que realmente ele vai atrás só de preço. Ele quer saber se aquela solução óptica vai resolver o problema dele ou dela, se realmente o que ela está comprando é o que vai ser entregue, ela está buscando uma solução, confiança no que você está entregando para ela. Aí, por exemplo, se você ficar só atrás de preço, você vai esquecer que você tem um custo fixo e um custo variável. É o que muito acontece em qualquer ramo, não só em ótica. Aquele ali está ganhando dinheiro, já vi que ele comprou um carro massa, está viajando, está com a casona, tá ganhando dinheiro, tá ficando rico, é pra lá que eu vou fazer a mesma coisa. Só que por trás daquilo ali, meu amigo, tem anos de trabalho, ele tem na cabeça dele um sistema organizacional muito bom, onde ele sabe o que é custo fixo, custo variável, que um produto não é o valor daquele produto, que atrás dele você compra um produto de 500, acho que no máximo, dependendo do negócio, vai ficar de 10 a 30% só para a empresa, o resto é só custo, você entendeu? Então, se você for atrás de preço, você vai quebrar por preço. E o teu cliente que te procura por preço vai te trocar por preço. Simples assim. Ok? Então, se você é aquela pessoa que só quer preço, você não vai conseguir oferecer para o cliente uma qualidade. Não consegue, cara. É impossível. Se você pega, vamos citar um exemplo muito prático e pragmático aqui. Você vai lá na Toyota e tem a Hilux, tem o Corolla e tem o Yaris, né? Aquele outro carro deles lá, Yaris. Pronto, são 3 carros. Qual o melhor, cara? Sério. É a Hilux. É mais confortável, é alto, poxa, tudo completo. É mais caro. Entendeu? Tem um Toyota muito bom também. Mais barato que a Hilux. E tem o Yaris, que é mais em conta ainda. Te leva para trás, para frente, dá ré, entendeu? Te leva do mesmo jeito. Funciona, hein? Funciona, é funcional, entendeu? Aí é onde eu tenho que entender onde está o meu cliente. Onde é que eu quero chegar em relação ao meu posicionamento. É tanto que não são mais 4 P's, tá? O marketing ensina os 4 P's. Produto, preço, praça, promoção. Não é mais isso. É produto, preço, praça, promoção e posicionamento. Ok? Tenho que me posicionar principalmente hoje.
Então, cara, hoje, com um monte de empresa, uma do lado da outra, um monte de clínica, um monte de consultório odontológico, um monte de tudo, você tem que se posicionar, porque senão você vai quebrar. Porque se você for atrás de preço, você não consegue entregar qualidade. Eu não consigo, por exemplo, te vender uma Hilux. Você chega lá na concessionária, não consigo te vender uma Hilux pelo preço de um Toyota. É impossível, a não ser que eu arranque os pneus, que eu arranque o motor, aí eu até consigo te entregar. Fez sentido pra ti? Não. Eu não compraria esse carro nessas condições, né? Arthur, nós estamos encaminhando pro final, cara. Você viu quanta coisa a gente já aprendeu aqui, Muita bateu coisa papo bacana. sobre muita coisa. A gente conta a história e faz uma aplicação pessoal conforme a experiência, né? Conforme aí o segmento que você trabalha, enfim, de consultoria. Leva uma mensagem, principalmente para a nossa juventude, para ficar atenta, procurar se profissionalizar, procurar, né, abraçar essas oportunidades, mas se qualifique antes, porque as oportunidades estão aí. Eu trabalho em um veículo de comunicação que tem um espaço só para anunciar oportunidade de trabalho. Sim. E lá tem, ó, precisa ser comunicativo, precisa ter um bom atendimento, precisa seguir, né, as lições da empresa, a missão da empresa. É uma série de coisas. Visão, valores. Visão, valores, tudinho e tal. E se você não estiver qualificado, aí você não vai poder reclamar depois, Sim. né? Tem que se qualificar. E esse papo é importante porque te dá um caminho, te entrega algo gratuito, mano, né? Sim, sim. É um material gratuito para você assistir e compartilhar com as pessoas que você gosta, que quer ver bem. Cara, deixa eu fazer uma pergunta clichê para ti, já que o projeto é Você Pode Mais. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Cara, eu me vejo mais jovem, eu me vejo mais sábio, mais saudável, eu me vejo realizando todos os meus sonhos. Isso porque sonho a gente constrói no presente, não é no futuro. E eu me vejo uma pessoa fazendo o que eu amo, porque eu posso mais. Eu me vejo uma pessoa... Eu me vejo um Arthur melhorado. Eu me vejo um Arthur melhorado, um Arthur mais alegre, mais saudável, um Arthur com uma condição financeira ainda melhor, né? Onde eu possa realmente trazer o conhecimento para as pessoas, um conhecimento onde elas não precisem passar pelo que eu passei, o que muitos passam. A verdade é essa, né? Que quando eu era mais jovem, se eu tivesse a oportunidade de conversar com alguém como eu hoje, cara, isso teria ajudado pra caramba. Você não tem noção, né? Você não tem noção como que um mentor, ele faz diferença nessas horas. Como que um mentor, ele pode fazer com que você não erre, não vá pelo caminho que você errou. Isso é de uma sabedoria tamanha. É de você realmente entender que só depende de você, que tudo que você tem, Deus já te deu. É como, por exemplo, Fernando, espero não sair do contexto, pessoas que chegam e falam, se Deus quiser. Não concordo com essa frase há muitos e muitos anos. Cara, Deus, ele já te deu tudo que você precisa. Entregou tudo pra você. Tudo na tua mão, né? Ele já te ajudou a nascer, ele já te deu saúde, e às vezes você pode nem ter uma saúde 100%, mas ele te dá a oportunidade, porque não precisa, cara, você ser 100% em nada. Basta você usar o que você tem. É como a frase que eu te falei no início. Não pergunte para a pessoa que doença ela tem. Pergunte para a doença que pessoa ela tem. É só isso, cara. É só ir lá e fazer. É só ir lá e realizar. E por isso, o teu programa é um programa tão lindo, né, que eu já venho, como eu te falei, acompanhando desde o início e trazendo realmente essas histórias para que as pessoas entendam que, cara, só depende delas. Só depende delas. Ninguém nasce, meu amigo, com a tal sorte que vai jogar tudo na tua mão. Se você não for lá estudar, trabalhar, se desenvolver, você não vai conseguir nada na tua vida. Simples assim, prático assim. Não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém. É só você. E Deus já te deu o que você precisa. Então eu me vejo sim um cara daqui a 5 anos mais realizado. Eu me vejo um cara mais saudável, um cara mais equilibrado e um cara com certeza com sonhos já realizados e com outros sonhos para realizar. E até chegar ao fim. Até chegar ao fim, porque esse é o nosso futuro. Verdade. Você falou aí sobre essa questão de fazer o melhor. Eu lembrei de
de uma frase, também gosto muito de frases, que diz o seguinte: faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Perfeito. Então tem que se dedicar nas condições que se tem, né? Porque se for para ter desculpas, cara, não vai faltar. Não falta. Você vai ter muitas, mas muitas desculpas. Mas você pode optar por fazer o melhor naquelas condições, que vai aparecer condições melhores para você fazer melhor ainda. Então, esse é o tema do projeto. Você pode mais. As condições melhores, elas vão acontecer desde que você tenha essa iniciativa, né, Arthur? Perfeito. É a máxima, né, que fala que, cara, a oportunidade, ela só encontra pessoas preparadas. Só encontra pessoas preparadas. Se você não estiver preparado, você pode encontrar a oportunidade que for, mas você não vai conseguir aproveitá-la porque você está despreparado. Verdade. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado aí por tudo aquilo que foi dito, por ter compartilhado sua história e esses ensinamentos tão importantes, tão ricos, que vai ajudar todos nós, né? Não só a mim, como os colegas que estão assistindo aqui nos bastidores, mas aqueles que estão acompanhando. Muito obrigado, cara. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigadão, cara. E tenho certeza que vamos ter novas oportunidades, porque o tempo é escasso para tanto assunto. Tem muita coisa para ser falada ainda. Principalmente no segmento de vendas. Então, desde já agradeço a você. Agradeço a você também que nos acompanhou em mais um episódio Você Pode Mais. Gostaria que você deixasse um like, compartilhasse. Você pode usar a barra de comentários para sugerir novos convidados. Se tem alguma dúvida, se você conhece alguém que gostaria, né, de chegar até aqui para falar de sua história, para falar daquilo que ele aprendeu e que deseja compartilhar com outras pessoas, nós estamos à inteira disposição. É para essas pessoas que estamos aqui, é por você que estamos aqui. Nossa gratidão também aos nossos parceiros comerciais. E aqui me despeço de vocês. Uma última palavra, Arthur. Só agradecer realmente a todos que ficaram aqui até o final, né? Que ouviram um pouco dessa história, né? Que não dá realmente de trazer tudo. A gente faz aí um apanhado, um compilado. Agradecer mais uma vez a oportunidade. E falar que só depende realmente da gente. Que realmente você pode mais. Você pode mais. Até o próximo episódio, querendo Deus.